Pessoal, estamos aqui de novo, aqui no extremo sul catarinense, região de Criciúma, Araranguá. Não estamos no pomar de bananeira, estamos no pomar de pitaia, né? E hoje eu queria mostrar para vocês um pouco dos efeitos da estiagem que a gente tem passado aqui na região. Mais de 30 dias sem uma chuva significativa, né? Então, realmente está impactando bastante aqui na produção aqui dos nossos pomares. Só que eu queria chamar a atenção para vocês um pouquinho sobre o amendoim forrageiro, né? Aqui vocês podem observar nesse corredor que ele está bem desenvolvido, né? Está com uma altura boa. É um corredor que tem a sombra da bananeira, então ajuda a reter bastante umidade no solo, né? E o amendoim, ele é muito tolerante ao sombreamento, até diria que ele gosta bastante de um microclima mais sombreado. Então ele está bem tramado aqui, ele está bem desenvolvido. Podem observar aqui no pé da pitaia, ele está protegendo ela, né? Protegendo as raízes. A gente não costuma usar pneu, nenhuma proteção no pé da pitaia. A gente entende que a proteção que ela tem que ter é de uma cobertura vegetal bem densa, né? Principalmente uma cobertura funcional como o amendoim forrageiro. O amendoim forrageiro, ele é uma leguminosa, então ele tem a capacidade de fixar o nitrogênio do ar atmosférico e depois que for roçado, ele disponibiliza esse nitrogênio, ele incorpora na sua biomassa, depois ele é roçado e disponibiliza para a pitaia. Então a gente tem trabalhado aqui no sistema de produção orgânica, né? A maioria dos nossos pomares aqui em Santa Catarina. A gente não tem só pensado na pitaia, só trabalhando com a cultura comercial, a gente tem trabalhado principalmente com as plantas de cobertura, né? Seja de verão, seja de inverno. Então o que eu queria chamar a atenção para vocês é essa cobertura densa que ele está aqui, né? Nessa condição aqui de ambiente mais sombreado. Ele também ajuda muito a recuperar os nutrientes que são lavados, principalmente aí na época de verão, né, que tem alta incidência de chuvas. E o que acontece? Quando esses nutrientes, principalmente os móveis, né, como potássio, cálcio, magnésio, são lixiviados do perfil do solo, o amendoim com as suas raízes pivotantes, né, que são raízes que ultrapassam em 30 centímetros de profundidade do solo, eles conseguem ciclar esses nutrientes, incorporar na sua biomassa e depois disponibilizar também para a pitaia. Então só há benefícios, principalmente também devido ao impacto da gota d'água, né? Erosão, previne erosão, cicla os nutrientes, né? Faz uma cobertura densa no pomar, tem o pote rasteiro, né? Então com certeza em sistema orgânico ele é o principal, vamos dizer, o principal ator aqui, né? Nas pitaias. Aqui a gente tem um cordão de bananeira. A gente entende que a pitaia ela não produz bem nas condições do sul do Brasil em local de sombreamento, né? Mas a bananeira foi mais no sentido de diversificar a propriedade, o agroecossistema do pomar, principalmente porque ela atrai irapuá, né? Principalmente em áreas com problema de irapuá por causa da fonte de néctar. Aqui a gente nunca teve nenhum problema com irapuá, mas ela vem nesse sentido também. E também uma oferta de renda também o produtor pode comercializar também as bananas, né? Mas só para mostrar para vocês que a gente está numa estiagem grande e esse amendoim bem tramado, né? Ele mantém a umidade do solo e os cladóides bem verdinhos, né? Você pode observar que não há murchamento de cladóide. O cladóide ele está bem hidratado. A planta ela está absorvendo bem os nutrientes, água, né? Não está sofrendo nenhum estresse hídrico, como vocês podem observar no corredor. A professora Ana Primavera mesmo, que nos deixou aí esse ano, sempre fala, né? Acima de 28, 30 graus a planta não absorve mais nutrientes, né? E água, então aqui o conforto térmico está excepcional. E o que me chama a atenção disso, gente? Vamos fazer sombreamento então no pomar para manter o conforto térmico, manter e o amendoim forrageiro se perpetuar. Não, gente. A ideia que eu quero chegar aqui é a questão da irrigação. Tá? A gente tem visto muito irrigação por sistema de gotejo, né? Cada um na sua região se adapta da melhor forma. Mas como a gente não trabalha só a pitaia aqui, a gente já está desenvolvendo sistemas de irrigação por aspersão, tá? Quais seriam as vantagens da aspersão? A gente estaria irrigando toda a área, né? Não só a pitaia, mas também o amendoim forrageiro. Poderia estar entrando também com biofertilizante líquido na parte aérea da pitaia. Então a gente entende que a parte aérea também tem bastante raízes, as raízes adventícias, e a planta também estaria absorvendo os nutrientes. E a gente também estaria adicionando micro-organismos para o solo, né? Para a gente diversificar também o ambiente do solo, porque são as bactérias, os micro-organismos que vão trabalhar na liberação dos nutrientes, né? A Ana Primavera falava, né? Solo vivo, planta sadia, né?
e homem sadio também, né? Então a gente trabalha nessa base. Aqui é um pomar que não foi irrigado, né? Aqui a gente não está trabalhando com irrigação. Verão catarinense aqui geralmente chove bem, a gente está numa situação atípica, né? E o que eu queria mostrar para vocês? Agora olhem esse corredor aqui, onde tem bastante exposição solar, né? Que é o ideal para a pitaia. Só que olhem a dificuldade do amendoim em se sobressair, né? Ele já está embaixo aqui das plantas das gramíneas, né? Tem uma braquiária aqui no meio. Ele não consegue se desenvolver bem. Ele é uma planta de metabolismo C3, né? Na fisiologia vegetal, as leguminosas elas têm uma desvantagem em relação à capacidade fotossintética, em relação comparado às gramíneas, né? Ele está sofrendo um estresse hídrico bem grande. E o que acontece? As plantas daninhas ou plantas espontâneas, elas começam a se estabelecer no solo, né? E o solo fica exposto, né? Resultado é isso aqui, né? O solo está bem exposto. A raiz da pitaia é um pomar de 4, 5 anos de idade, ela já começa a tramar em toda a área. Então realmente combinar seca, ainda com sol forte, é um prato cheio para cladódio amarelo, estresse hídrico, né? A planta não consegue absorver água, não consegue absorver os nutrientes. Vira a porta de entrada para a doença, o fruto não consegue fazer o enchimento, né? Começa a ver a ferrugem aqui no frutinho já começando. Então uma situação bem complicada aqui para a pitaia nessa safra, nessa última colheita, não diria essa safra, mas nessas últimas colheitas, por causa dessa estiagem severa que a gente está atravessando. E ali onde está a banana, onde tem o microclima sombreado, tudo certo, apesar de estar produzindo um pouco menos por causa que não tem exposição solar, né? Então a gente deixa de ideia, de dica, o produtor pensar numa irrigação é interessante, tecnologia sempre é bom, principalmente a por aspersão, mas também a gente poder aliar tecnologia e ciência, né? Então a gente poder também trabalhar a adubação do amendoim forrageiro, né? Aqui esse amendoim que está em menor tamanho é o mesmo daquele, só porque ele não conseguiu se desenvolver. Mas se a gente também tivesse fornecido alguma adubação, principalmente no início da safra, ter feito uma menor intensidade de roçadas, com certeza ele ia estar num porte maior, né? E num porte maior ele ia estar protegendo mais as pitaias, ia estar preservando mais a umidade do solo. E com certeza ela não estaria sofrendo esse estresse hídrico aqui tão forte como vocês podem observar. Então é tudo observação e sempre uma análise de solo, sempre manter a fertilidade do solo alto para a planta poder expressar seu máximo. E as variáveis climáticas a gente tem que tentar manejar isso da melhor forma possível. Valeu, pessoal!